óleo de coco, água com limão, água com berinjela. Será que tudo isso ajuda mesmo a reduzir o colesterol? Não me parece que é bem assim, mas é justamente sobre esse tema, mitos e verdades sobre o colesterol, que a gente fala agora no podcast Consulta Marcada. Então fica com a gente que tá só começando. Roda a vinheta. Chegou a hora da sua consulta marcada. Aqui no podcast da Unimed Vitória, a receita é simples. Informação onde você estiver. Chegamos ao último episódio da segunda temporada do podcast Consulta Marcada da Unimed Vitória e para encerrar essa temporada a gente não poderia falar de um tema menos importante: como controlar o colesterol alto. E para ajudar a gente a esclarecer todas as verdades e mitos sobre esse assunto, a gente trouxe aqui no nosso consultório a doutora Rovana Grise, que é cardiologista aqui da Unimed Vitória. Seja muito bem-vinda ao seu consultório por um dia, doutora. Obrigada. Obrigada pelo convite. Doutora, vou começar te perguntando então assim, existe algum vilão principal para o aumento do colesterol? Bem, em termos de alimentação, a gente nunca tem uma coisa proibida ou uma coisa que seja de fato o vilão. Existem as dislipidemias, que são as alterações do colesterol, dos lipídios, das gorduras do sangue, que são primárias, que são genéticas e tem pouca influência da alimentação. E as secundárias, elas são devidas a estilos de vida não adequados ou alguma outra doença ou uso de medicação para tratar alguma doença. Essas dislipidemias, né, aumentos de colesterol e gorduras no sangue secundárias, elas estão ligadas, sim, a uma alimentação, de modo geral, de qualidade nutricional ruim. Não há um alimento específico que vai fazer isso acontecer e também não é um alimento específico que vai ajudar a tratar eliminar. Isso. Exatamente. Por conta disso, por todas essas informações que surgem sobre colesterol, eu separei aqui algumas coisas que a gente vê na internet, que a gente ouve falar por aí, para a gente esclarecer o que é verdade e o que não é verdade, doutora. Primeira coisa, somente pessoas que estão acima do peso ou obesas podem ter colesterol alto. De forma alguma. Mito, então? Sim, mito. Por quê, doutora? Bem, a obesidade, ela sim está ligada como fator de risco para várias doenças cardiovasculares, mas ela não está intimamente ligada à dislipidemia, no sentido de que existem as dislipidemias primárias que vêm nos genes, né? Mas também existem as dislipidemias secundárias relacionadas ao estilo de vida, que aí sim, uma má alimentação em quantidade inadequada e qualidade nutricional ruim pode estar ligada à obesidade, mas não necessariamente, porque existem várias pessoas com peso normal e dislipidemia. Sim. Agora, água com limão ou água com berinjela podem ajudar a reduzir o colesterol, doutora? Não. Mito também. Mito. Tem trabalho já há muitos anos, né, que foi estudado o uso da berinjela e não tem nada, absolutamente, infelizmente, nada comprovado. Dieta sem carboidrato ajuda a reduzir colesterol? Olha, não é o que a gente precisa fazer, né? A alimentação balanceada é o ideal. Carboidrato não é um vilão, né? As pessoas podem comer carboidrato. Sim, tem que saber qual carboidrato, o que é carboidrato refinado, carboidrato complexo, e qual o papel dele na nutrição, né? Entendi. Óleo de coco reduz colesterol, ajuda a emagrecer? Não, nada disso, gente. Já tem alguns documentos, já em forma de orientação, de diretriz, né? Pedindo para que não se propague essa ideia, não se use o óleo de coco com essa finalidade. Entendi. Muita gente acha também que só fritura é responsável pelo aumento do colesterol. Isso é verdade, doutora? Não, porque a gente pode ter alimentos assados, até mesmo alimentos frios, por exemplo, sorvete, ricos em gorduras hidrogenadas, gorduras que realmente fazem mal e não são fritos, né? No caso, a gente pode falar alimentos ultraprocessados, alimentos industrializados, eles aumentam o colesterol, de fato? Então,
Os alimentos processados e ultraprocessados, coisas que não são, entre aspas, comida de verdade, sempre a gente tem que ter cautela e um pé atrás. De modo geral, na nossa vida, a gente tem que tentar reduzir muito o consumo desses alimentos, porque eles têm muitos conservantes, tem sódio em excesso, glutamato, e também pobres em fibras, corantes. Então, de modo geral, são coisas que a gente tem que tentar reduzir no dia a dia, principalmente para criança, né? Porque, inclusive, a doença a gente começa prevenindo na infância. Então, a doença cardiovascular, a gente tem que já começar a cuidar dela na infância. Então, os pediatras estão já ligados nisso, né? Eles já pedem o colesterol, principalmente quando na família tem casos, né? Quer dizer, relatados. é possível, doutora, que um adulto que tenha colesterol alto provavelmente começou esse processo ali na infância? Pode ser, né? Então, está indicado já a dosagem na primeira infância, principalmente se houver familiares com colesterol elevado e principalmente se houver a história de dislipidemia familiar, Sim. que é genético. Entendi. Doutora, muita gente é adepta agora a dietas veganas, dietas vegetarianas. Esse tipo de dieta pode ajudar a reduzir o colesterol? Então, as dietas plant-based, que se chamam, né, as dietas que têm basicamente voltadas para a base da dieta vegetal, elas são, do ponto de vista cardiovascular, mais saudáveis. Então, existe a DASH Diet, que é uma dieta que foi criada, né, para ver se conseguia reduzir valores de hipertensão, né, valores de pressão. Ela se mostrou mais saudável. Também a dieta mediterrânea. Essa DASH Diet, por exemplo, seria o quê? O que teria que ter numa alimentação? Basicamente, a gente pensar que tem que ter a base da nossa alimentação sempre com vegetais, mas eles são vegetais de todos os tipos. Tanto folhas verdes, verdes escuras, verdes claras, alimentos que a gente come cru e cozido, por exemplo, cenoura, vagem, então legumes, leguminosas, que é feijão, Lentilha. Cereais, isso. Lentilha, grão de bico, ervilha. Adoro. Que bom. Cereais, então, que também são ricos em fibras. E aí, lá a base disso seria os vegetais. E na ponta a gente vai, né, afunilando, aí sim, teria peixe, teriam as gorduras, por exemplo, azeite. E também não é que seria uma dieta exclusivamente vegetal, vegana, mas com menor quantidade de alimentos de origem animal. Entendi. Doutora, a gente estava até aqui conversando antes do podcast começar, que o colesterol ele não tem sintomas. A pessoa não sente assim algo que vai indicar que ela esteja com colesterol alto. Se ele não dá sintomas, por que o colesterol alto é tão perigoso, tão prejudicial para as pessoas? De modo geral, colesterol alto não faz a gente sentir nada. Eventualmente, podem aparecer chantelasmas, que são manchinhas amarelas nas pálpebras, um arco corneano, mas isso é o mais raro, né? Geralmente, a gente só sabe que está com colesterol alto se dosar, se fizer um exame de sangue. E por que tem essa preocupação? Não é porque simplesmente alguém achou que aquele valor não estava bom. É porque, com estudos populacionais, viu-se que determinadas faixas, valores de colesterol, levavam a maior risco de desenvolver doença coronariana, doenças que são causadas por obstrução das artérias, entupimento, né? Não só do coração, mas também outros órgãos, por exemplo, no cérebro, que seria o AVC, o popular derrame. As artérias são aquilo que leva o sangue para os órgãos, sim, né, doutora? Artérias são sempre as estruturas, os vasos sanguíneos que estão levando o sangue. E as veias estão trazendo. Não sabia disso. Isso. E a estrutura da parede desses vasos sanguíneos são diferentes, né? As artérias das veias. E existe uma condição que ela é nitidamente influenciada pelos valores de colesterol e triglicerídeos, que é a aterosclerose.
Então, a doença aterosclerótica, a formação de placas nas artérias, placas de gordura, ela é influenciada pelos valores de colesterol. Por outras coisas também. Hipertensão arterial, então, se a pressão arterial não está controlada, diabetes, cigarro, poluição atmosférica, uso de drogas e alguns medicamentos podem piorar essa situação. Então, nisso que a gente se baseia quando a gente orienta o paciente que ele precisa ter o colesterol tratado, para diminuir risco. Entendi. Risco, quais doenças que a aterosclerose, até difícil de falar, pode ocasionar, doutora? Basicamente, onde tem muita artéria, né? Então, seria a angina por uma obstrução das coronárias, o infarto agudo do miocárdio, que é a obstrução completa do sangue chegar até o músculo cardíaco, a doença das carótidas, a doença da aorta, levando até a formação de aneurismas e até dissecção de aorta, a obstrução de artérias renais. Quer dizer, os rins também são prejudicados. Os rins também podem ser prejudicados e o cérebro. E aí é o AVC, quando a gente fala Sim, do cérebro. basicamente. Ou seja, é muita doença que o colesterol pode contribuir, né, pro avanço. E assim, muitas vezes não ocorre um AVC clinicamente clássico, né, que a pessoa fica paralisada e tudo, mas podem ocorrendo pequenos AVCs que podem passar desapercebidos ao longo da vida e no final a pessoa tem uma demência vascular. Então ela fica com redução da cognição, né, do pensamento, né, da parte de raciocínio, de comunicação com as outras pessoas, de fala, até de mobilidade, por causa desses entupimentos que foram acontecendo no cérebro ao longo de maneira dos anos. sutil, mas, né, que é o acúmulo, vai gerando grandes danos. Sim. Agora, doutora, uma outra dúvida, que eu acho que é de muita gente, inclusive. Qual que é a diferença entre colesterol bom e colesterol ruim? Por que a gente tem que ter um nível alto de colesterol bom e controlar o colesterol ruim? Sim, isso é do ponto de vista assim, científico, isso não é tão correto, mas acaba sendo didático para a gente explicar para o paciente. O que é chamado ruim, LDL, é uma sigla, né, para lipoproteína de baixa densidade. E o HDL, que é o chamado bom, de uma lipoproteína de alta densidade. Então, são moléculas diferentes e gorduras que têm papéis diferentes no nosso organismo. E o ruim, teoricamente, entupiria as artérias ou propiciaria a formação de placas de gordura, né, que podem levar à doença obstrutiva. E o HDL, o contrário, protegeria. Então, a gente, para ficar mais fácil, acaba usando, sim, essa nomenclatura, embora não seja cientificamente totalmente correta, né? Entendi. Porque também a pessoa pode ter um HDL, que é o bom, alto, e não necessariamente todas aquelas moléculas ali de gordura no sangue estão funcionando de forma a proteger. Ele pode não estar cumprindo aquela função dele ali, né, doutora? E uma outra coisa interessante com relação ao exercício físico, que muitas vezes a gente sempre orienta que faça exercício físico, mas o exercício não vai estar reduzindo da maneira como o paciente espera o LDL colesterol, mas ele vai estar mudando a estrutura tanto da parede das artérias, tornando as artérias com uma parede mais saudável, menos suscetível a ter espasmos ou a entupir, né, a adoecer ali. Fortalecendo mesmo, né? Sim, deixando mais saudável aquela membrana que recobre, chamada endotélio. E também a própria funcionalidade, né, as moléculas do colesterol, elas acabam funcionando melhor na pessoa que está fisicamente ativa, está praticando exercício. Justamente isso que eu ia te perguntar agora, doutor Ivô, na verdade. Tem receita para manter o colesterol baixo, o colesterol bom mais alto? Então, são várias abordagens. Para a gente indicar o tratamento com o remédio, a gente estratifica o risco. O que é isso? Vê se a pessoa tem um risco muito alto de ter um evento, alto, médio ou baixo. E aí a gente vai traçar as condutas, conversar com o paciente qual é a abordagem melhor.
Quando o paciente é de muito alto risco, ele não vai ficar sem tomar remédio, a gente precisa de alto risco, quase sempre, a menos que haja uma contraindicação, aí é uma coisa mais específica e mais técnica. Sim. E quando o paciente é de baixo risco, geralmente a gente não indica medicamento. Mas em todas as faixas de risco, o tratamento não farmacológico é sempre indicado. E o tratamento não farmacológico, ele tem uma sigla que a gente usa muito, que é MEV, mudança do estilo de vida. Então, se a pessoa está com um estilo de vida não saudável, a gente tem que conversar, porque vai ter impacto ao longo dos anos ele mudar isso. Pode não ter em 2 meses, 3 meses. Mas, com certeza, ao longo dos anos, no decorrer da vida, vai ter. Entendi. Então, a primeira coisa é que a gente já falou sobre alimentação mais saudável. Então, tem essas abordagens de evitar as gorduras, principalmente de origem animal, e tentar uma alimentação bastante rica em vegetais, mas não exclusivamente. Sim. E aí vai cessação do tabagismo, controle do diabetes, combater a obesidade, né? Tratar a obesidade nas suas várias formas, né? Sim. Aí entra um endocrinologista, um nutricionista, etc. E praticar exercícios de maneira regular. Isso é importantíssimo. Ou seja, não tem mágica, né, doutora? Nenhuma solução única e mágica. Não temos. Sinto muito quem estava esperando isso, não tem uma solução mágica. É luta mesmo, né, doutora? Assim, na verdade, tem muito isso hoje em dia, até na rede social, né? Dica para colesterol, dica para emagrecer. Gente, a gente pode até dar dica, mas é a pessoa que tem que fazer mesmo, ela básico. com ela ali. Entendi. Agora, doutora, como é que a gente mede? O check-up anual, por exemplo, ele é suficiente para as pessoas conseguirem avaliar o colesterol e conseguir acompanhar, monitorar o que está acontecendo? Sim, inicialmente, né, vai ser dosado uma primeira vez. E aí, dependendo dos valores e de qual medida for proposta para esse paciente, aí a gente vai dosar em tantos meses, né? Ou tentar colocar inicialmente as medidas de mudanças de estilo de vida. E se for um paciente de baixo risco ou até de risco intermediário, a gente tentar implementar um estilo de vida mais saudável e ver como respondem, né, esses valores. Outros pacientes, eles já vão usar, né, já de primeira, vai ter que entrar com medicamento. Entendi. E não pode ter medo do medicamento. Existe, não sei, eu acho que um dos medicamentos com mais mito são as estatinas, né, que são o nosso principal tratamento, né, para o colesterol. É muito revestido de mitos e de notícias que não são necessariamente verdade, ou alguma coisa que acontece em 0,1% dos pacientes colocam como se fosse comum. Mas, claro, sempre sendo administradas por um especialista, né? Pelo cardiologista que vai receitar, e aí o risco, de fato, não existe. Sim, é prescrição médica, né? Então, o neurologista, o vascular, o endócrino, o geriatra, né? Tem várias especialidades que podem manejar a dislipidemia ou iniciar o tratamento, né, do colesterol alto, mas sempre com acompanhamento médico. Porque, assim, quando a gente prescreve qualquer medicamento, a gente não está isento de ter um efeito adverso. E isso precisa a gente estar ciente. Mas quem prescreve está ciente. Sim. E aí o paciente precisa retornar e dizer se foi tudo bem, ou se aconteceu alguma coisa, para a gente, eventualmente, até trocar o medicamento. Sim, e ajustando, né, ali de acordo com a reação da pessoa. Sim. Doutora, a gente está chegando no final do nosso podcast, mas antes da gente fechar, eu queria que a senhora deixasse um recado para as pessoas do que é fundamental, o que elas não podem sair dessa consulta hoje sem saber, sem colocar na cabeça. Então, primeiro você tem que conhecer alguns números da sua saúde, né? E esses números são a pressão arterial, o seu peso, o IMC é uma coisa que não está tão, né, assim, tão ligada necessariamente, né, à composição corporal, mas você saber o seu peso para já
se for o caso, né, surgir um alerta para você saber da sua composição corporal, da circunferência abdominal, e você saber quanto que você faz de exercício, quantas horas você dorme. E, lógico, né, o seu valor de glicose é importantíssimo, o seu valor de colesterol total, triglicerídeo, LDL, HDL. Então, assim, você precisa saber alguns números que são muito importantes na vida, assim. Autoconhecimento, né, doutora? Eu sempre falo, né, tem coisas que ninguém vai fazer por você. Você precisa ir lá, marcar uma consulta para ter essa conversa, ter essa avaliação, né, de como que está a sua saúde no geral. É isso aí. Doutora Rovana, muito obrigada pela Imagina. sua participação aqui no Consulta Marcada. Eu agradeço. Foi um prazer. Obrigada. A gente está encerrando o nosso último episódio da temporada, mas não é o final não, tá? Porque a gente está aí preparando uma próxima temporada com muitas novidades para vocês. Então fica com a gente e até a próxima. Essa foi a sua Consulta Marcada. Te esperamos no próximo episódio. Unimed Vitória.